É a segunda vez que eu tenho o prazer de voltar a Blumenau este ano. E para grande prazer meu, a segunda vez que eu venho falar de ética em Blumenau. Mas em fevereiro, o Brasil era outro, completamente diferente. Se houver Brasil em dezembro, talvez o tema seja também diferente do que eu falei. Tanto que a palestra de hoje tem um enfoque totalmente diferente. Eu vou começar com uma coisa completamente lúdica, que parece fora do que eu quero, mas é absolutamente central para o dia de hoje. Desde o século XIV circula de forma oral na Alemanha um conto de fadas chamado Hansel e Gretel, em português João e Maria. Esse conto de fadas, no início do século XIX, foi escrito por dois pesquisadores, os irmãos Grimm, que colocaram no papel uma história que circulava oralmente, como no Brasil, as histórias do Saci, que só foram coletadas depois por Monteiro Lobato. Eu tenho que repassar brevemente essa história do romantismo alemão, ou seja, do início do século XIX, que conta um caso talvez estranho para os dias de hoje. Um casal de camponeses está passando por uma crise profunda, falta de recursos, fome. É possível que essa história tenha se originado na grande fome do século XIV. Este casal toma uma decisão estranha para o padrão de hoje. Lembrem-se que no século XIV não havia amor dos pais pelos filhos. Essa é uma invenção posterior. Mães e pais não amavam os filhos. Estamos diante de uma crise de comida. Temos que eliminar aqueles que são consumidores e não produtores, as crianças. Os pais levam as crianças até o meio da floresta para abandoná-los e, através de um estratagema do João, ele solta pedrinhas e acha o caminho de volta. Na falta de Waze, João lança a mão de pedrinhas. Os pais, decepcionados, veem os filhos de novo em casa à noite. No dia seguinte, levam mais longe João, que não tinha conseguido acumular pedrinhas, solta migalhas de pão, mas os pássaros, também famintos, comem, e eles se perdem na floresta. Duas crianças no meio do mato, onde há animais, há frio e há fome. Perdidos, assustados, apavorados, os dois irmãos encontram numa clareira uma coisa maravilhosa, uma casa cheia de glicídios doces. Começam a comer desesperado as paredes de pão de mel, os pirulitos e doces, lembrando que o açúcar era uma iguaria super sofisticada na Europa, até a explosão representada pela América, e principalmente depois o açúcar de beterraba a partir do século XIX. João e Maria estão comendo, mas quem construiu aquela casa de glicídios é uma feiticeira que tem carência de proteína e quer atrair crianças para comê-las. Vejam o que nós temos aqui até agora. Um casal de pais assassinos que duas vezes, ou seja, não cola mais ser culposo, duas vezes tentaram abandonar os filhos e conseguiram na segunda. Crianças que invadiram uma propriedade privada, estão destruindo uma propriedade privada, e uma velha que atrai crianças com o objetivo de atacá-las. João e Maria são trancados e alimentados para ficarem gordos. João e Maria então decidem usar um recurso, mostrar um ossinho de frango para parecerem magros. A velha tem presbiopia, ela não vê bem. E num descuido a velha pede o auxílio a Maria. Eu estou narrando a história dos irmãos Grimm, não as versões açucaradas feitas depois pela Disney. Num discurso, Maria empurra a velha dentro do forno e fecha. Os dois não apenas conseguiram matar a mulher que queria matá-los, mas conseguiram matar de forma cruel. Roubam a velha, pegam tudo que ela tinha e retornam aos pais cheio de ouro. E os pais então os recebem felizes, animados, recuperam aquele amor pelos filhos que eles não tinham até então. Você conta essa história para os seus filhos e diz: durma bem, papai te ama. As histórias de contos de fadas são muito brutais nos séculos XVIII e XIX. La Fontaine, Perrault, irmãos Grimm, são muito brutais. Não se trata de um mundo de crianças que não podem ser traumatizadas, não surgiu a geração mimimi, ainda não tem trauma infantil, não existe bullying.
não existe coordenação pedagógica nas escolas, crianças apanham bastante. E essa história conta sobre o mundo real, o mundo de fome, o mundo de estratagemas para sobreviver. Agora vamos pensar nos valores envolvidos. Existe um imperativo categórico, a necessidade. Se eu não fizer caixa 2, eu vou à falência. Se eu não subornar o fiscal, a multa é mais grave. Se eu não subornar o guarda, eu vou ter excesso de pontos e eu preciso da minha carteira. Esse é o imperativo categórico, a necessidade. Se eu não fizer isso, todos fazem. Se eu pagar bem, meu concorrente paga mal e vai ficar melhor. Existe um valor ético, que é teórico, dever dos pais, vida humana, honestidade e assim por diante. Na verdade, todo o choque de ética em qualquer lugar, de João e Maria a Blumenau, de Brasília a Porto Alegre, do Oiapoque ao Chuí, é sempre o choque entre o imperativo categórico e um valor ético. É sempre o choque entre a necessidade daquele momento e a realidade do que eu quero atingir. Neste caso, vamos avaliar os envolvidos num tribunal da consciência. De um lado, João e Maria, 2 filhos capazes de matar uma senhora. Do outro lado, uma senhora que queria comê-los, mas que acabou assassinada. E 2 pais assassinos, que acabaram perdoando mediante muito dinheiro. Não se salva ninguém. Absolutamente ninguém. Num tribunal, isso aqui, se eu tivesse uma delação premiada de um sobre o outro, não sobrava ninguém. As histórias de crianças antigas não falam de um mundo ideal. Não havia ainda Disney, nem o politicamente correto. Ela fala de um mundo que as crianças têm que cuidar para não serem comidas, abandonadas ou mortas. Tem que falar de pais que têm que tomar decisões duríssimas. E tem que falar de senhoras viúvas e meio loucas na floresta, que são confundidas com bruxas pela comunidade, e assim por diante. Este é um mundo real e um mundo duro. E aí vêm os filósofos e falam em valores como ética, respeito, honestidade e assim por diante. Fiquemos com isso na memória. Os valores de cada personagem são valores concretos e reais, são valores absolutamente diretos. Há pouco, conversando com algumas pessoas antes da palestra, eu brincava um pouco com essa característica que é típica de filho de imigrantes como eu. É mais forte no sul do Brasil do que no Nordeste, que é o caráter direto da fala, confundido inclusive às vezes com grosseria. Diante da fala típica brasileira do Recife ou de Salvador, onde a fala é suavizada por talvez, eu verei, quem sabe, a fala interiorana da área alemã do Rio Grande do Sul é direta. Por isso que às vezes eu já ouvi em São Paulo essa ideia de que a diferença entre a araucária e o gaúcho é que a araucária leva 30 anos para ficar grossa. Ao contrário meu e dos meus conterrâneos. O que para alguns é grosseria, para outros é caráter direto. São valores. Valores são distintos. Eu aprendi a estudar fora pela primeira vez na vida, sozinho no inverno na França, com pouco dinheiro, perto do meu aniversário, em pleno inverno europeu. Convidei os colegas para um jantar na minha casa, os colegas de pós, e disse: sexta eu vou fazer um jantar, vocês vêm? E disseram: não. E pronto. E eu com aquela cara, quase começando a chorar no inverno, sozinho. Mas como assim não? Não, a gente não pode, é muito em cima. No Brasil a gente iria assim: eu vou ver se vou, mas eu tenho um problema, eu tenho que buscar minha cunhada no aeroporto, aí eu vou ver se eu dou uma passadinha. Mesmo quem não vai no Brasil dá explicação. Isso são valores. Mas esses são valores muito pequenos, comparado com aquilo que eu preciso fazer, uma distinção muito maior sobre ética e moral. Ética é um fenômeno filosófico. Ética é um fenômeno criado a partir de uma reflexão grega e que se estende em filósofos seguintes, desde Platão e Aristóteles até Spinoza, Descartes, Kant, e investiga o que dá base aos valores. Moral é muito mais antiga e provavelmente igualmente importante. Investiga as leis dadas por uma entidade divina, pela teologia, as regras dadas e os valores em si.
A moral diz, quinto mandamento, não matarás. A moral diz, quarto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe. A ética pergunta, por que não matar? Não porque alguém disse, não porque foi uma ordem, mas a grande questão ética é o que eu devo fazer independente se ninguém observar. Mesmo que não haja um Deus ou uma autoridade me olhando. Mesmo que não haja alguém superior dizendo que é certo e errado, que é uma grande tradição humana. Mesmo que eu não acredite que haja isso, por que é que eu devo fazer? Porque o errado é errado, mesmo que ninguém saiba. Porque é errado trair a esposa ou o marido, mesmo que o crime seja perfeito. Porque é errado fazer algo mesmo que não haja nenhuma testemunha. É uma pergunta um pouco mais difícil. Por isso é muito mais tranquilo ensinar moral e catequese do que ética. Basta eu dizer aquela frase que eu ouvi na infância, Deus te vê. Deus te vê o tempo todo. Que aliás estava no banheiro da minha escola. Deus te vê. Essa ideia, que causa muita psicanálise em mim até hoje, é uma ideia fácil de ser ensinada. Numa grande pintura de Bosch, no Museu do Prado, em Madrid, há uma pintura circular com os 7 pecados capitais e ao centro escrito em latim, cave, cave, Deus videt. Cuidado, cuidado, Deus te vê. É fácil dizer aos outros que há um ser vendo. É mais difícil dizer independente de alguém ver. Tal questão é errada ou não. Mas o que tem em comum tanto a moral quanto a ética? Ambas tocam no ponto da felicidade. Tanto religiosos como filósofos prometem a felicidade. Uma dada por um ser superior e a outra dada pela consciência tranquila da reflexão racional. Mas ambas não são inimigas, porque ambas nascem da vontade humana de sermos felizes. Ética trabalha com inúmeros valores. Ética debate inclusive questões morais. Ética debate atitudes. Ética debate posicionamentos. Ética vai das pequenas questões do que a gente chama de microfísica da ética, até grandes questões do convívio social. Ética diz respeito a muitas questões, e aqui sim eu tenho que, em todas as palestras sobre ética, falar de uma espécie de pai fundador, independente do tema. Aristóteles dedicou um dos seus muitos livros, apenas um, a seu filho, Nicômaco. E esse livro foi o livro sobre ética. Quando ele dedica um livro ao filho, quer dizer, o que eu quero transmitir ao meu filho são valores éticos. A Ética Nicômaca é um livro curto, fácil de ler. E aqui tem um princípio que eu trago sempre que falo de ética, de Aristóteles. A virtude ética é adquirida pelo hábito, não nascemos com ela. Então ele rompe com Platão e nos diz que crianças podem ser educadas, que todo bebê é amoral. Nenhuma criança nasce com valores. Uma criança clássica é uma máquina de ingerir e expelir coisas. Ela não tem valores, não sabe distinção de nada. Logo, ética tem que ser ensinada. E o primeiro passo aristotélico, que eu insisto em palestras, ética tem que ser ensinada para filhos, para alunos e para funcionários. Ética não nasce com as pessoas. Ética tem que ser ensinada. E haverá sempre menos ética na medida que eu, pai, eu, professor, ou eu, patrão, seja mais omisso. Quanto mais eu me omitir no campo da ética, ou quanto mais eu for um péssimo exemplo, mais eu estou impedindo o florescer da ética. Ética é um aprendizado, ética não é um dom natural, não faz parte do código genético, ética não é da natureza humana. Os animais não têm ética. Nenhum leão olha para a zebra e diz, não, você é uma zebra mãe de família, hoje eu não vou te comer. Nenhum leão faz uma reflexão ética, porque os animais só têm imperativos categóricos, fome. Eles não fazem reflexão. Não há animais que optam por ser veganos. Não há animais macrobióticos.
Um leão não opta, agora eu vou comer só alfafa, porque eu sinto a dor da zebra, não posso mais comê-la. Animal nenhum entra em crise existencial, animal não é depressivo, animal nunca toma Prozac. Os animais são imperativos categóricos puros, passa por cima de tudo. Os seres humanos são diferentes porque, em primeiro lugar, nós, além da natureza, temos um exercício de construção. Nossa natureza é capaz de adquirir ética e aperfeiçoá-la. Então eu quero partir daqui para ir para um campo totalmente distinto. Nós podemos aprender ética e podemos ensinar. É errado do ponto de vista histórico a pessoa que diz que sempre foi assim. É errado. Vou dar um exemplo absolutamente passageiro. Há 30 anos ninguém usava cinto de segurança neste país. O cinto de segurança se perdia no banco de trás, entrava num buraco negro. A gente nunca sabia onde ele estava. Às vezes ia vender o carro 10 anos depois, ele estava com o plástico ainda envolvido. Quando eu andava de carro com meu pai, a gente brincava dentro do carro e pulava para frente. E não havia nenhuma discussão sobre isso, mas a lei já existia. Nós mudamos. Mudamos mediante educação e coerção, consenso e multas. Nós mudamos atitudes. Há 50 anos, bater numa mulher, uma violência ética inadmissível, era muito mais simples. Não havia delegacia da mulher, não havia lei da Maria da Penha, e o discurso feminista estava pouco presente. Há 50 anos, os cafajestes se sentiam mais à vontade do que se sentem hoje, apesar de continuarem sendo cafajestes. Cafajeste é que nem champignon, brota em qualquer lugar. Mas hoje eles têm mais medo e mais vergonha. Há 70 anos, ser racista não era tão problemático quanto hoje, apesar de já ser uma imbecilidade. Os racistas hoje têm medo, porque racismo é crime inafiançável. As coisas mudam por coerção e consenso. Todos os nossos filhos com menos de 25 anos têm um discurso sobre o uso da água mais racional que a minha geração não teve. Todos os nossos filhos sabem que o sol faz mal. Nós íamos para o sol às 8 da manhã e ficávamos expostos, ainda passando raíto de sol, até o fim do dia. Nós éramos pré-melanoma a vida inteira. Tudo muda quando as pessoas mudam, nada é igual. Para haver equidade e justiça, eu tenho que lembrar que a base de toda justiça é igualdade para produzir a ética. Mas a lei não é absoluta e não é infalível. Mas ela tem 3 características contidas na figura de Tétis, a justiça. Ela é cega, ela é justa por causa da balança, e ela leva uma espada na mão, ela é poderosa. Poder, incapacidade de fazer distinção entre as pessoas, e a balança através de valores. Estes 3 símbolos da justiça são fundamentais para eu pensar a ética. Não há ética se houver desigualdade, não há ética se houver proteção de alguém, e não há ética se não houver força. Toda empresa que implanta um código de ética deu um passo, o primeiro. Porém, há centenas de outros a serem dados. Os funcionários têm que entender que aquele código de ética não é um papel para eu dar para o estagiário que entra, mas é algo que vai direcionar a política que eu tenho com os meus fornecedores. Inclusive, tomando um caso de uma empresa onde eu estive, rejeitando fornecedores que não se comprometam a abolir trabalhos similares ao escravo. Ou seja, a espada, a cegueira e a balança. Aristóteles fala que há várias virtudes morais, como a coragem, a temperança, a veracidade, a calma, a modéstia. Todas elas são pastilhas no campo da ética. E eu tenho que lutar por todas elas. Não é ético quem é covarde, nem é ético quem é exagerado, que é o oposto à temperança. Não é ético quem é mentiroso, oposto à veracidade. Não é ético quem é vaidoso. Não é ético quem tem raiva ou ira, que levam ao descontrole da ética. Cada um de nós tem um campo desses de virtude e de defeitos. Cada um tem que se controlar num campo específico. Eu, por exemplo, considero um dos meus imensos defeitos o controle da raiva, porque eu tenho que controlar todo o tempo. Todo o tempo. Nunca bati num aluno, mas a vontade, ela é presente.
algumas vezes. Até hoje, 33 anos dando aula, nunca esganei um aluno lentamente, sorrindo. Mas a ideia me ocorre várias vezes na cabeça. Acho uma vitória nunca ter feito isso. Ando no trânsito de São Paulo e nunca matei ninguém, mas não posso andar armado. Se eu andar armado, eu resolverei o problema do trânsito de São Paulo. Uma arma eu resolvo o motorista, um bastão de beisebol eu resolvo os automóveis. Um dia de fúria é a minha descrição se eu não tivesse o controle do caráter, mas é um controle enorme. As virtudes têm que ser cultivadas, os defeitos têm que ser reprimidos. Eu sou um ser humano, eu tenho todos os defeitos do mundo. Eu sou um ser ético, eu luto para botar esses defeitos para trás, mas estão lá me olhando e sempre me dizendo: hoje você ganhou, mas amanhã eu te pego. O campo ético tem, e esse é o nosso tema de hoje, eu tenho que falar a vocês do ponto de vista racional, por que é melhor ser ético e por que a vida com ética é uma vida mais fácil. E aqui eu vou dar uma das indicações importantes. Só pessoas éticas têm amigos. Pessoas não éticas, a ideia não é minha nem de Aristóteles, mas de um filósofo que escreveu um livro aos 18 anos, Discurso da Servidão Voluntária. Uma pessoa não ética tem apenas cúmplices e não amigos. Uma vida sem amizade é uma vida vazia. Uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada. Só pessoas boas têm amigos. Pessoas desonestas têm cúmplices. Quem disse isso? O nosso querido Etienne de La Boétie. Ele disse que os maus não têm amizade, eles apenas se entretemem. Eu acrescentaria: os maus têm medo de uma delação premiada. Os maus olham para a pessoa que foi procurá-los, tem uma caneta espiã, um gravador, porque aparecer gravação ultimamente é moda. A pessoa que tem um amigo não precisa ter essa preocupação. Amigos são poucos e escassos ao longo da vida, e esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. E eu já lancei uma vez e volto a dizer que há um teste eficaz, infalível, para vocês aplicarem sobre a amizade. Ao retornarem às suas casas ao longo dos próximos dias, reúnam os amigos e digam sobre o sucesso de vocês. Não falem de fracassos. O fracasso provoca solidariedade entre todas as pessoas. O fracasso provoca proximidade entre as pessoas. Se eu disser que tenho um câncer, receberei abraços todas as pessoas. O fracasso, a dor, a doença não é um sinal de amizade. Digam: eu estou bem, nunca ganhei tanto dinheiro, estou amando e sendo amado, estou fazendo um sucesso louco e vai melhorar. E olhem para o rosto da pessoa. É um teste infalível. Só um amigo vai sorrir e se emocionar com o sucesso de vocês. Os outros vão dizer: nossa, está meio exibido, né? Os outros vão se incomodar. Quem se incomoda não gosta de mim. Quem se incomoda concorre comigo. Quem se incomoda não tolera o meu sucesso. Ou como disse uma que eu chamo agora de semi-amiga, aquela categoria de inimigo que nos abraça. Disse uma semi-amiga dizendo: nossa, Leandro, você passa o Brasil inteiro dando palestra, escreve muitos livros, todo mundo quer ouvi-lo. Isso passa, viu? Isso passa. Bem, ainda não passou, mas passará um dia. Eu gostaria só que esse dia fosse um dia depois. Obrigado. Eu gostaria só que esse dia em que vai passar tudo, porque tudo passa mesmo, que fosse um dia depois do dela. Para eu poder acompanhar o enterro e dizer: nossa, passou, e antes ainda de mim. Aristóteles diz uma coisa sobre a qual eu nunca desenvolvi muito até hoje, mas que é fundamental. Todas as pessoas éticas têm essa areté, esse compromisso em grego com a verdade, elas têm justa indignação. Uma pessoa ética briga, mas briga pelas causas corretas.
Tem pouquíssimas causas pelas quais brigar no Brasil de hoje. Nós não devemos brigar por coisas pequenas, devemos relevar tudo. Gente inconveniente, gente que fala alto, gente chata no trânsito. Tudo isso é de menor importância, ou citando uma ex-autoridade federal, de menos importância. Todo o resto que é importante são as grandes causas pelas quais a vida vale a pena. Por exemplo, família, por exemplo, ética, por exemplo, a luta contra o preconceito. Estas são as causas que valem a pena e para as quais nós temos que ter justa indignação. Utilizando a Mafalda, a grande personagem da história em quadrinhos do Quino na Argentina, eu tenho que dizer basta a tudo que seja estruturalmente ruim e realmente não rir e nem compactuar com as coisas ruins. A crença aristotélica é uma palavra que depois, essa palavra não é de Aristóteles, é um neologismo inventado por Rousseau em francês. A perfectibilidade, Aristóteles usa uma palavra em grego, a perfectibilidade do caráter. O caráter pode ser transformado e melhorar ano a ano, se eu quiser. Se melhorar o caráter for meu projeto de vida, como é o meu, apesar da dificuldade. Eu luto para ser uma pessoa melhor. Sou derrotado muitas vezes. E às vezes digo para as pessoas que gostam de mim, eu melhorei muito. E elas me dizem, imagina antes. Tamanha quantidade de coisas que tem para consertar ainda. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente. Preciso ser um homem, um pai, um professor, um profissional melhor cada dia. Perfectibilidade do caráter. Esta luta vai terminar no dia da minha morte. Preciso lutar para isso, sempre. Este é um desafio. Outra questão importante é que eu tenho que incluir o meu eu na ética. Tudo o que acontece, acontece passando por mim, e eu tenho responsabilidade sobre quase tudo. Responsabilidade significa que minha vida, minha família, meu corpo, minha renda, não são dados do destino, mas são questões fundamentais deste momento. Nós temos no Brasil uma imensa tradição de tirar o eu da história. Nenhum de nós assume que faz parte. E utilizamos frases como o brasileiro não sabe votar, o brasileiro é atrasado, o brasileiro no trânsito é muito estressado. Mas eu sou um santo, consciente criticamente e sempre pontual. Eu vou insistir num ponto que é incômodo, porque é a coisa mais fácil de dizer a todas as plateias, que causaria palmas fáceis e agradaria a todos os ouvidos, ela não é verdadeira. Mas se eu fosse populista, eu insistiria. Que frase é essa? Nós somos um país de trabalhadores honestos governados por ladrões. Seria fabuloso isso. As plateias adorariam, porque nós somos os honestos. Nenhum dos 513 deputados que hoje estão em Brasília e dos 81 senadores, da presidente que está em licença para investigação e do atual presidente em exercício, nenhum deles deu um golpe de Estado. Todos foram eleitos em eleições livres, abertas e secretas. Todos que deram aqueles votos que tanto nos envergonharam foram eleitos por nós. Nem que seja pela última vez aquele, mas foram eleitos por nós. E aí Aristóteles nos diz uma frase: os homens refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos, se tornarão bons com a teoria. Nisso se portam como enfermos, que escutassem atentamente seus médicos, mas não fizessem nada do que estes lhe prescrevem. Quem ouve palestras sobre ética e continua andando no acostamento, se funciona como quem vai ao médico, acha o médico ótimo, chega a casa e não faz nada do que o médico manda. Aí o conselho: não vá ao médico e não escute palestra sobre ética. Vá direto para o acostamento, é a sua vocação, é o seu jeito. Não perca mais tempo com isso. A vida sem ética multiplica os problemas porque o mentiroso começa a se enredar exponencialmente em histórias. Toda pessoa que mente tem que ter uma memória brilhante e começa a ser pego nos detalhes da sua história. Ao contrário do que nos ensinaram, isso é terrível dizer, o crime compensa.
Roubar compensa. As mães estavam erradas. Ladrões enriquecem mais rápido. Porém, não compensa para sempre. Não compensa para toda a vida. É óbvio que o imposto que eu não pago vai para o meu bolso. Porém, em algum momento há o risco de um funcionário nipo brasileiro aparecer na minha frente da Polícia Federal. Há um risco. Em algum momento, eu posso passar pelo constrangimento que deve ser devastador de ser preso na frente dos meus filhos. Deve ser devastador este sentimento. Papai é um ladrão. Isso é terrível. E mesmo que papai tenha morrido sem ser preso, eu sei que papai é um ladrão. Papai não podia estar recebendo um salário de 5, 10 mil reais e está nos levando para a Europa de primeira classe. De algum lugar saía esse dinheiro. Papai era um ladrão. Difícil isso. O legado da honestidade é um legado, não é que ele seja exatamente ou unicamente melhor, mas ele é mais fácil. O homem desonesto, quando toca seu WhatsApp perto da esposa, fica apavorado. Pode ser de tanta gente. Não? Celular de gente desonesta tem muito código. Tem muita senha para acesso à foto, para mensagem. Um homem desonesto jamais entrega esse celular para a mulher e diz: atende aí e vê quem é. Porque isto é um gesto de profunda confiança na sua ética. Um homem honesto, se alguém diz: você me traiu, esse homem diz com tranquilidade: não, isso é uma história falsa. Um homem desonesto vai saber quem disse isso, quando, em que situação, para saber onde ele vai negar e assim por diante. A desonestidade torna a vida complicada, torna a vida difícil, torna a vida acidentada. A desonestidade é uma questão que nós temos que pensar diretamente no Brasil, porque nós temos que pensar numa transformação que está sendo demandada neste país, para o qual eu sou muito otimista. Que é isso? Em primeiro lugar, o problema central deste país, a confusão entre o público e o privado. A ideia de que o que é público não é de ninguém, quando a ideia é que o que é público é de todos. A ideia de que se é público eu tenho direitos, mas a ideia que falta é que eu tenho deveres maiores. Eu tenho direito a escarrar na minha casa. Eu tenho direito a jogar papel no chão da minha casa. É um direito privado. Eu tenho direito a tudo na minha casa que não fira a lei. Eu não tenho direito a quase nada em público, porque o público me obriga de muitas formas. Houve um ministro do Trabalho, numa era que a gente achava a mais corrupta da história, logo após a ditadura. Um presidente estava sofrendo impeachment, os jovens nem vão saber, a gente achava que nunca tinha visto tanta podridão no Brasil naquela época. Saudade daquele tempo que um Fiat era o ponto da corrupção. Houve um ministro do Trabalho que levou a cadela, de fato, a própria cachorra, para o veterinário em carro do ministério. Descoberto, ele deu a frase exemplar que cachorro também era gente. O ministro achava que a nossa crítica era ao tratamento dado ao cachorro. Não era. Podia ter sido levada ou não levada, o problema não era o cachorro, a cadela. O problema era o carro público, podia ser a esposa ficando no mesmo campo. Ou seja, podia ser a mãe, podia ser qualquer outra pessoa. Mas o ministro não pensava nisso. Como um administrador do Rio de Janeiro usava o helicóptero público para levar a babá e o cachorro para a praia. Este não é o problema. Babá também é gente, certamente mais gente do que esse governador. O problema é o público sendo utilizado para o privado. É o carro privado levando filhos para carro público levando filhos para a escola. Essa confusão no Brasil é muito difícil. Alguns governantes foram acusados de levar objetos do palácio. Eu não acho nem que seja de fato roubo. É que eles já não sabem mais a diferença.
entre o que é deles e o que é do Estado. Parece separação de casal. Isso eu comprei em 1976, você não lembra? Parece que não há mais essa distinção entre público e privado. E outra tradição brasileira que é terrível, especialmente para quem tem cargo no Brasil, a interpretação da norma. O brasileiro tem uma dificuldade estrutural com a norma, ele interpreta. Eu achei que era para fazer isso, mas hoje estava chovendo. Mas veja, não tinha uma cláusula de umidade do ar para isso. Não, eu não vim para a reunião porque hoje é véspera de feriado. Eu achei que nas vésperas de feriado é muito difícil. O brasileiro acha muito. Às vezes a gente tem que dizer, aqui é um campo que você não precisa achar, só executar. E aqui é um campo que você pode achar. Interpretação da norma é uma característica nossa, muito forte no Brasil. Ela é um pouco da nossa alegria e um pouco do nosso terror. Provavelmente nunca haverá fascismo no Brasil, porque fascismo pressupõe colocar as pessoas em fila para saudar um Führer. Fazer uma fila no Brasil é um sacrifício. Um ia faltar, outro ia perder, uma mãe ia estar doente, ia ter muito buraco na propaganda fascista. Nós somos dados à interpretação da norma, e essa imagem eu gosto muitíssimo dela, porque para a ética brasileira voltar a ser uma prática e não apenas uma preocupação, eu descobri essa imagem que me toca de forma particular. De um lado o pé de uma bailarina, o lado direito na sapatilha de cetim, graciosa, voando, bela dançarina. No pé esquerdo está o custo disso. Nós no Brasil costumamos valorizar o resultado e não o custo. Por isso que no Brasil pessoas de sucesso são olhadas sem levar em conta o que custou este sucesso para esta pessoa. Alguém olha para a casa boa de alguém e não pensa os anos de poupança, de trabalho, de investimento para você chegar ali. Eu aprendi e tenho dito isso repetidamente porque hoje é uma crença total minha. Eu aprendi que jeito ou sorte é o nome que todo vagabundo dá ao esforço dos outros. Todo vagabundo diz que alguém que venceu tem sorte, tem jeito. Nossa, você tem uma sorte, o dinheiro lhe sorri. O dinheiro nunca sorri para ninguém. O dinheiro para ser obtido é um sacrifício muito grande, às vezes mais, às vezes menos. É uma coisa que me irrita há anos e eu tenho insistido, quando as pessoas me dizem, nossa, você tem muito talento com línguas. Eu não tenho talento algum. O pouco que eu fiz na minha vida é fruto de sábado e domingo estudando verbos irregulares. E passando férias de janeiro e fevereiro fazendo estágios no exterior para ver se aprendia alguma coisa. E aí quem não faz isso diz, nossa, mas como você tem jeito? Não tenho jeito nenhum. Todas as vezes que alguém olha para alguém e diz, nossa, mas como você consegue isso? Por detrás disso está o pé esquerdo, o sacrifício, as horas de trabalho, as muitas horas de trabalho que cada coisa demanda na vida. Mas nasceu rico. Vocês sabem melhor do que eu, estando no mundo da economia ativa, que a garantia de dinheiro em família não dura uma geração se a pessoa for estúpida. Não dura uma geração, porque tem gente mais esperta com menos dinheiro. E o dinheiro não leva desaforo para casa. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos que elas têm que se esforçar, e aos que têm mais que também têm que se esforçar muito para manter o que têm, ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que tem, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida, todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida a trabalho e ética por muitos e muitos anos.
que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. Esforço do qual eu me orgulho muito, mas que provavelmente só eu sei o que custou estar aqui em cima falando para vocês. E provavelmente cada um de vocês sabe o que custou estar neste congresso hoje. O que tem na história de vocês que traz para esse congresso hoje. O preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. O quanto tem do pé esquerdo no direito e o quanto tem do pé direito no esquerdo. Perspectiva é fundamental porque perspectiva me dá uma dimensão do ponto onde eu estou em relação aos outros pontos. Perspectiva é um estudo matemático e artístico para mostrar a distância entre os pontos. Perspectiva é aquilo que diz que a cada etapa eu tenho que ver de acordo com uma evolução, uma transformação, com uma metamorfose da borboleta. Então vamos dar um pouco de perspectiva. Provavelmente encerraremos o ano com 7% de inflação e um desemprego passando da casa, provavelmente de 10% a 12% da força ativa. Está terrível? Vamos dar perspectiva. Final, último mês do governo Sarney, 84% de inflação ao mês. Índice acumulado de 4.800%. Dinheiro era garota de programa, fazia overnight, trabalhava à noite. A gente ganhava dinheiro de manhã. Os jovens nem imaginam o que seja um investimento feito às 4 da tarde que de manhã tinha rendido. Vocês nem imaginam o que seja isso. Nós já tivemos crises econômicas piores do que a atual. 1929, 1989 e 90. O que nós não tivemos nunca é um tal colapso de crise ética e de valores. Isso é inédito no Brasil. Nunca tivemos tamanho esvaziamento de valores. Por isso que mais do que nunca nós estamos numa encruzilhada, porque os brasileiros pensam, se afastam Dilma, sobe Temer. Se Temer cai neste momento, sobe Maranhão. Se Maranhão cair, sobe o presidente do Senado. Ou seja, Satanás, Lúcifer, demônio, capeta. Não há aparentemente, não há aparentemente uma solução. Não era como em 84 que nós íamos às ruas e pedíamos diretas já, pela restauração da democracia. Não era como em 92, fora Collor. Agora fica sendo uma solução meio de Adão. Ou é Eva ou a mão. Não tem opção. Ou a chita. Pode ser pior. Fica uma solução difícil. Nós estamos sem perspectivas. Por isso, vamos dar mais perspectiva. Vocês acham que a situação está difícil? Esta é uma foto recente de uma rua de Damasco. Pode ser pior. Num lugar que ninguém escuta ninguém como a Síria, que a ética entrou em colapso, o inferno se instala. Vocês acham que o SUS é um desastre? Quase todos os brasileiros teriam motivo para reclamar do SUS, porque nem plano de saúde privado é muito bom. Imagina o SUS. Esta é a Síria, onde não há nenhum plano de saúde, nem privado, nem público. Sempre pode ser pior, como a gente aprende quando casa de novo. Sempre pode piorar. Lembrando com essas imagens que eu não vou dizer a alguém que tem dor de dente que leucemia é pior. É pior. Mas a minha dor de dente continua lá. Tropecei e bati o dente. É melhor que amputar. Sim. A Síria está pior porque a Síria entrou em colapso ético total. 3 poderes. Um governo corrupto e ditatorial, uma oposição sem escrúpulos e o Estado Islâmico, que nem precisa classificar. Na Síria, o colapso da ética, o colapso da vida civilizada. Este é o risco, quando nós achamos que não há mais nada a fazer. Este é o risco. Precisamos resgatar valores. Precisamos resgatar valores que valham a pena acreditar. Precisamos resgatar o valor do trabalho. Precisamos resgatar os valores das pessoas que amamos.
Precisamos resgatar os valores desta vida produtiva, que vale a pena, dito mesmo por alguém que talvez não esteja fazendo isso, mas é verdade a frase. Esqueça um pouco da crise e trabalhe. Quem lembrou isso provavelmente não está fazendo, mas é uma frase verdadeira. Eu estava na faculdade quando a ditadura militar estava no final, e a ditadura militar terminou com 220% de inflação ao ano e taxa de emprego superior à atual. E a minha faculdade continuou. Eu estava na pós-graduação durante a era fora Collor e a inflação em alta ainda. Eu estava fazendo as minhas coisas em plena crise atual. O que continua são os valores que eu cultivei. Em 20 anos, nenhuma das pessoas que agora nos incomoda estará viva. Amém. Em 20 anos... provavelmente, pessoas na casa dos 70 a 80 anos, nenhuma delas estará viva. É claro que elas têm metástases. Mas em 20 anos eu suponho que, tirando a Rainha Elizabeth II, todo o quadro dirigente mundial atual esteja passado. E nós, provavelmente, continuaremos. De novo, perspectiva. Eu tenho um projeto de vida pessoal, familiar, profissional e também engajado nas minhas organizações de classe. Estes projetos continuam. O Estado atrapalha ou não e deve ser muito influenciado por nós. Mas perspectiva, ponto de onde eu estou falando. De novo, do micro ao macro. Ponto positivo dessa foto, a maioria está cumprindo a regra. Ponto negativo, o cara que está na faixa de ônibus, provavelmente falando ao celular. Ele detesta a corrupção do governo. E ele não entende que, apesar disso ser menos grave que roubar merenda de criança ou levar à falência a Petrobras, apesar disso, aqui está um elo causal entre uma coisa e outra. E aí eu volto a uma ideia. O ponto mais difícil para dizer para nós brasileiros: não existe Estado corrupto baseado numa nação não corrupta. Não existe governo claro e sem corrupção baseado numa nação corrupta. Em todos os lugares onde há Estado corrupto, há uma alimentação entre família, empresas, trânsito e escolas. Eu ouço as críticas ao Estado e quase todas são justas. Eu dou aula há 33 anos. Há 33 anos que eu recebo atestados médicos falsos de pais. Há 33 anos que eu recebo estelionato de pais, que é talvez o pior exemplo que uma criança pode receber na vida. O pai estelionatário com um atestado médico falso. Há 33 anos que eu pego alunos colando. Há 33 anos que eu vejo pessoas fazendo coisas erradas e vejo um trânsito difícil. Vamos pegar os dois exemplos, que se querem se animar, o Brasil não está entre os 50 países mais corruptos do mundo. Tem pior? Tem pior. Coreia do Norte e Somália são tidos como os países mais corruptos do mundo. O que eles têm em comum? Ditaduras. Na ditadura, a corrupção nunca é combatida e ela se torna uma floresta. Na democracia ela aparece. Na ditadura, a corrupção se torna endêmica, aceita, estrutural, pétrea. Outra questão em comum, a pobreza. Mas em todos esses lugares, vocês vão notar que do aeroporto ao ditador, da escola à família, do trânsito ao governo, há uma coerência de corrupção. Vamos para os países que são os menos corruptos, Dinamarca e Finlândia. O Brasil está em 76º lugar, segundo o ranking da ONU. Nós perdemos 20 casas por causa do escândalo da Petrobras. Perdemos 20 casas no escândalo de corrupção. Nós tivemos um progresso incrível nessa classificação por causa do escândalo da Petrobras. Estávamos em 96º, passamos para 76º e disputando posições mais destacadas. Dinamarca e Finlândia não são países mais felizes. O índice de suicídio da Finlândia é maior do que no Brasil.
da Suécia é muito maior, do Japão é muito maior que no Brasil. Porém, são países onde a corrupção é esporádica, ocasional, absolutamente fora do previsto. Essa é a reflexão incômoda. Estado e sociedade. Citando Gandhi, eu tenho que ser a transformação que eu quero ver no mundo. Se eu quero um mundo ecológico, eu reciclo o lixo na minha casa. Se eu quero um mundo sem preconceito, eu não permito que piadas preconceituosas sejam contadas na minha casa. Se eu quero um mundo ético, a minha casa, a minha associação e a minha empresa serão éticos. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. E sempre que eu tomo uma decisão ética, eu garanto a liberdade. Porque a pessoa sem ética vai ficando enredada. Ela vai perdendo a liberdade. Até que a rede é tão complexa que ela não consegue mais nada. Ética garante liberdade. Eu tenho liberdade de ação. Eu tenho liberdade de fazer críticas, porque eu não tenho medo do que os outros possam falar de mim. Eu tenho liberdade de voto, eu tenho liberdade de ação, liberdade de consciência. Quanto mais eu for não ético, menor a liberdade. Por isso que eu volto e insisto neste ponto. Antigamente nós dizíamos às pessoas, empresários em particular, que eles deviam ser éticos porque Aristóteles tinha dito isso. Parece que isso não cola mais. As pessoas devem ser éticas porque pela primeira vez na história nós descobrimos que não ser ético prejudica os negócios em médio e longo prazo. Que grandes empreiteiras gigantes do mercado brasileiro estão tendo prejuízos na casa de bilhões por causa de propinas obtidas no passado. Ou seja, que ser ético e associar a sua marca a um comportamento ético é algo extraordinariamente lucrativo hoje. Que você deve ser ético para reforçar sua marca no mercado, para ter a fama de ser alguém ecológica e socialmente responsável, eticamente intransigente, justo e equilibrado, porque os consumidores querem cada vez mais associar este código de direito de consumidor ao exercício crítico e cidadão. E que esta época de capitalismo selvagem, salve-se quem puder, ainda existe, mas não é mais dominante. Hoje, marcas de cosméticos brasileiros, não cito, seria propaganda, estão com valor maior na bolsa, porque associar ao seu nome ecologia. E eu compro os produtos deles porque eu não quero destruir o ambiente. Grandes redes de lojas acusadas de terem fornecedores que usam mão de obra boliviana semi-escrava em São Paulo, estão sofrendo boicotes dos consumidores. O consumidor está cada vez mais crítico de tudo isso. E este é um momento que ética entrou no livro caixa. Ética está na planilha Excel. Só para dar uma outra pista para os senhores, tenho assessorado muitas empresas na hora de fazer seu código de ética, implantar um sistema regular de treinamento ético. Bondade das empresas? Também. Em alguns casos, sim. Mas é o setor jurídico que hoje aconselha que se um funcionário for flagrado numa atitude não ética, a empresa pode não ser processada, só o funcionário, porque a empresa vai deixar clara que ela lutou contra aquele comportamento, que passa a ser o comportamento de um funcionário e não da empresa. Código de ética, treinamento ético, ações éticas, hoje são argumento jurídico para separar pessoa jurídica de pessoa física. Mais uma vez, uma vida ética não é uma vida aristotélica, é uma vida que evita conhecer Curitiba. Mais uma vez, é uma vida que faz vocês ficarem tranquilos fora de Curitiba, a não ser quando querem visitar a bela cidade de Curitiba por livre e espontânea vontade. Como me perguntaram no jornal esses dias, quem vai abrir as Olimpíadas? Quem não estiver em Curitiba, né? Aparentemente, não sei quem, mas quem não estiver em Curitiba. Espero que Curitiba tenha bastante espaço, porque pelo jeito que vai, nós vamos ter que construir um puxadinho judicial.
A vida ética é a vida válida porque ela faz eu dormir à noite tranquilo. A vida ética é a vida válida porque me faz olhar nos olhos da minha família tranquilo. A vida ética é a vida válida porque ela salva a minha empresa de escândalos. A vida ética é a vida válida porque ela dá lucro, porque ela agrega valor à marca e ela torna a minha marca mais forte. Eu assessorava um banco em São Paulo que tinha um comportamento extraordinariamente ativo na luta contra o preconceito em 5 áreas. Era para idosos, seniors, handicapeus, portadores de deficiência, grupos GLBT, mulheres e negros, isso. E eu dava assessoria para esses 5 grupos. Quando este banco foi comprado por um banco maior, o banco maior manteve o diretor daquele banco no banco maior. Caso único de empresa menor comprada pelo maior, que o diretor da menor se torna o diretor da maior, porque o banco maior entendeu que aquele comportamento era um comportamento que valia a pena investir e somar aquela cultura contra o preconceito. São casos variados e exemplos enormes de sucesso pela opção ética, e isso está crescendo. E eu tenho suspeita que o resultado da crise atual do Brasil será um eleitor e um consumidor profundamente enojado com a falta de ética e escolhendo a partir dessas questões. Mas aí eu preciso lembrar uma coisa que eu nunca lembrei antes: a vaidade. Para controlar a questão ética, eu tenho que controlar a vaidade, porque vaidade é o pecado fundamental. Vaidade é quando eu me acho diferente dos outros. Vaidade é quando eu me acho muito melhor que todo mundo. Vaidade é quando eu me acho orgulhoso das coisas que eu sou. Neste momento eu passei a me diferenciar negativamente da sociedade, não fazer mais parte dela, e passo a lembrar que eu sou uma pessoa especial. Nós somos especiais, mas somos iguais. Há uma tradição terrível no Brasil, uma tradição de Casagrande e Senzala, de você achar que a lei ou as regras servem para as outras pessoas. Quanto mais alto eu subo, quanto maior o cargo que eu tenho, maior a minha obrigação de servir. Eu gostaria de dizer a todas as pessoas que querem abrir seu próprio negócio, que é uma empreitada arriscada, que o patrão trabalha mais que os outros. E se ele não fizer isso, ele quebra. O bom patrão é o primeiro a chegar e o último a sair. Se ele começa a fazer final de semana a partir de quinta e voltar na terça à tarde, saiba que o negócio vai mudar de mãos rapidamente. Um colega meu, palestrante famoso, conhecido de vocês, Cortella, tem uma frase que eu adoro, que diz que a única situação que eu posso perguntar para alguém: você sabe com quem está falando? É um estágio final de Alzheimer. Quando eu já não sei mais quem eu sou, e desesperado eu pergunto a uma pessoa: mas você sabe com quem você está falando? Porque eu infelizmente esqueci. E eu acrescentaria que a única situação em que eu posso achar que o mundo está girando ao meu redor chama-se labirintite, e deve ser encaminhado ao médico, porque dizem é muito desagradável. Nós temos uma tradição escrava em ser servido. Nós precisamos criar uma tradição republicana, de que nós temos funções diferentes, hierarquias diferentes e até poderes diferentes. Mas quanto maior o meu poder, maior a necessidade de servir as pessoas. Que eu posso mandar, mas isto é em nome de um bem comum. Essa é a diferença entre autoridade e autoritarismo. O autoritário manda por causa dele. E a pessoa com autoridade manda porque ela está perseguindo um bem comum. Uma coisa é eu dizer para os alunos: não gritem, porque gritar vai desconcentrar a leitura deste texto e atrapalha a todos. E outra coisa é dizer: não gritem porque eu tenho dor de cabeça. A escola não foi feita para mim, e o objetivo da escola não é a minha dor de cabeça, o meu bem-estar. O objetivo da escola é o aluno. Então é preciso superar uma tradição terrível, que é a tradição do mando autoritário brasileiro, e retomar essa noção republicana de isonomia. Retomar essa tradição. Cada vez mais entender que nós temos funções diferentes, mas somos todos iguais. Que nós temos até poderes diferentes, mas somos todos iguais.
que nós temos responsabilidades diferentes e que quanto mais alto eu subo, maior a minha responsabilidade. E aqui, uma coisa importante no Brasil, esta ética se verifica imediatamente nos padrões mais baixos de trabalho físico. Eu já disse isso várias vezes em público e repito até morrer. Não é um gesto ético respeitar o ministro do Supremo Tribunal. Não é um gesto ético respeitar o delegado. Isto se chama estratégia. É um gesto ético respeitar a faxineira terceirizada. Isso é ética. Respeitar alguém que é mais do que eu chama-se bom senso, vergonha na cara, etc. Encontro um cara de 2 metros, 120 quilos, com faixa preta em 3 artes marciais. Eu respeito. Não. Isso se chama saber a posição minha na escala alimentar. É respeitar o cadeirante e a pessoa de idade que revela a minha ética. Acima de tudo, superar essa noção de macho alfa que se insinuou nas sociedades e que pode ser uma mulher ou um homem. A noção de macho alfa é uma noção de estudo dos mamíferos. O leão que pode estar com todas as leoas e pode afastar os machos concorrentes é o leão que mais sofre, porque está com o cargo sempre visado. Tem que ser o macho alfa. Ele passou na minha frente, ele cortou a minha frente. Ele disse que eu sou isso. Vai ver que você é. Reflita. Ele me chamou disso e daquilo. Pense se não é verdade. E se não for, por que você está ofendido? Ou seja, a necessidade de ser macho alfa me leva a gestos não éticos. Eu não preciso ter razão numa discussão. Eu não preciso ser o ser superior. E se eu for de fato superior, eu posso ceder naquilo que for possível de ceder. Isto melhora incrivelmente as relações pessoais. Quando alguém deixa de ser macho alfa e passa a ser igual com os outros. É muito importante ressaltar a necessidade do trabalho, da iniciativa, mas não para eu ser mais do que os outros. Isso é absolutamente equivocado. É preciso estabelecer um novo paradigma. Este paradigma é o paradigma do serviço e da ética. É preciso voltar a defender a noção de trabalho, de responsabilidade, de ética. Começando na minha empresa, na minha escola e na minha família. Atingindo o trânsito e, por fim, lá na ponta do processo, aquilo que as pessoas acham que hoje que é a coisa mais importante, que é mudar A ou B na política. Substituir as moscas quando a matéria fecal é a mesma é um exercício de renovação dos insetos. Tem certa justiça. Você roubou 8 anos, dê direito a outro agora. Tem uma certa justiça. Vamos dar direito, chama-se distribuição de renda. Mas enquanto não mudarmos a matéria fecal, as moscas são indiferentes. Justa indignação por aquilo que eu tenho que me indignar. Protesto contra aquilo que deve ser protestado. E com o resto, muito importante. A escolha ética não garante o paraíso, mas tende a evitar o inferno. Nunca, gente. Obrigado. Nunca haverá o paraíso imediato para nós humanos, mas a escolha ética garante que não vira o inferno. Sempre haverá gente desajustada, violenta, e sempre haverá ladrões, mas nunca deixar que eles dominem e transformem no inferno. E para encerrar, o preço final disso, o resultado final, ou o ganho final desta equação, chama-se felicidade, que nunca será total. Mas eu tenho uma certeza, não é possível ser feliz não sendo ético ou vivendo num país onde a ética não seja dominante. Então, de novo, a vida que vale a pena ser vivida é a vida ética, não porque Platão ou Aristóteles disseram, mas porque é de fato e matematicamente a coisa mais importante que eu posso fazer neste momento para mudar o país, que pode mudar, pode ser bem melhor, e este é um momento privilegiado que nós estamos tendo. Todo mundo discutindo política e ética publicamente.
Provavelmente, o primeiro encontro desta associação não discutiu ética. Provavelmente. Hoje estamos discutindo muito. Isso é muito bom, isso é muito saudável. Isso é muito cheio de esperança. Se eu não tivesse esperança, eu me suicidaria. Ou aceitaria a cidadania alemã que me ofereceram uma vez e reverteria o erro dos meus bisavós e voltaria à Alemanha. Mas não, eu acredito, ó, debaixo desse pavilhão brasileiro, acredito que tem muita coisa muito boa que pode dar muito certo neste país. Hoje, me ouvindo, contestando, pensando, aprofundando, dando suas próprias ideias, os senhores, junto comigo, deram mais um passo por este novo país. É o fim da minha palestra, mas é o início, espero, de uma nova sociedade brasileira. Espero muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.